Agora 20 horas dessa sexta-feira, hoje dia 30 de maio de 2025, está no ar nossa Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da Claro para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV também através dos aplicativos Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, do nosso portal valedosinos.org, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV, e tá rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, porque a gente está gravando o programa na noite dessa terça-feira, dia 27. Mas, na medida do possível, a gente vai interagindo aqui, inclusive batendo bola com esses nossos convidados dessa noite. Horários alternativos do nosso Estação Hamburgo, nos canais 14 e 6, ou lá no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator Feiras e Eventos, a nova cara da moda em evidência no Serra Parque em Gramado, na Zero Mais, de 17 a 19 de novembro. Mas antes disso, Gerontofer, a feira para os 50 a mais, de 3 a 5 de setembro. Também lá no Serra Parque em Gramado, uma assinatura da Mercator Feiras e Eventos. Junto com a gente, JG Serviço. Próximo domingo, agora dia 1º, nosso amigo Jorge Dain de aniversário. 26 anos de JG Serviços, presidente da nossa centenária Sociedade Ginástica Novo Hamburgo. Junto com a gente, Sebratel. Global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é muito mais velocidade na internet, felicidade ilimitada, simples assim. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada, muito boa noite, senhores telespectadores, a técnica com a gente aqui. Pode abrir para nós, por favor, Maurício, uma bancada muito especial nessa noite para a gente falar do nosso sentimento ginasticano. Não sei se todo mundo aqui é ginasticano exatamente, né? Eu sou, desde pequenininho. E poucas pessoas podem dizer que eu fui pequenininho um dia. Mas fui, inclusive, gente miúda. Rafael Stoffel da Uri, muito boa noite, muito bem-vindo à nossa Vale TV. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando do nosso projeto de tênis na ginástica. Ginasticano? Ginasticano, sim. Criado dentro da ginástica? Já passei por outros clubes, como Aliança também, na infância, mas já fui ginasticano desde os 12 anos de idade que eu... Ah, não, então é ginasticano, sentimento ginasticano, né? Eu não sei se eu apresento como Fábio Ensina Pereira, ou como Barriga. Muita gente conhece Barriga mesmo. Barriga. Não sei por que isso de Barriga. Não, isso é uma longa história, né, da nossa infância, né, na ginástica. Muito bem-vindo, muito boa noite. Muito obrigado. Que bom te ter com a gente aqui. Tenista desde sempre? Sempre, né? Muito tempo, né? Desde 79 jogando tênis no clube, né? Isso foi muito importante. Na ginástica. Né? Na ginástica. Depois, profissionalmente, trabalhei no Aliança, né? Também foi os momentos bons, né, que nós temos que passar. E agora retornando, né, para a ginástica, para fazer esse belo projeto aí que vai ter muito sucesso. Tirar a gurizadinha da frente do celular, trazer para a quadra, vamos sujar os tênis de saibro, vamos chegar em casa sujo, com aquele imenso clube maravilhoso, jogar uma bola dia de chuva, curtir muito bem aquele clube lá, como a gente Aliás, curtiu. Tá bom para isso, né? Porque se a gente olhar para como foi nossa história, quando o Guga Kirten começou a jogar, tivemos uma corrida pro tênis muito grande. Muito grande naquela época, né, de 97, né, campeão de Roland Garros, e agora com o João Fonseca, né, uma bela vitória hoje, né, jogou muito bem, então vem vindo muita gente acreditando, e o tênis tá crescendo muito o esporte. Muito, muito. Alfredo Verroche, nosso ex-presidente, sempre presidente, nesse momento está como vice-presidente social-cultural da nossa Sociedade Ginástica. Muito boa noite, Alfredo. Boa noite, Rodrigo. É um prazer, uma satisfação estar aqui na Vale TV, falando de ginástica que tem uma história centenária e muito bonita no esporte, né? Então vamos bater um papo aí, falar um pouquinho desse projeto do tênis. 11 de julho, 131 anos. Exatamente. 11 de julho, 131 anos. Foi 11 de julho de 1894, fundação. Parabéns. Parabéns desde já, e a gente vai estar junto lá, um grande baile de aniversário no dia 12, os ingressos já estão à venda também aí. Ele é coordenador comercial da Sociedade Ginástica, Wagner Kunrad. Muito boa noite, Wagner. Boa noite, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite.
é muito bacana essa iniciativa de poder divulgar um pouco mais sobre o clube e sobre o projeto de tênis também. Tu também ginasticando desde sempre? Desde antes de nascer. Como é que é isso antes de nascer? Que conta é essa? Conta pra mim aí. A minha família tem uma história junto ao restaurante dos Espelhos lá, que iniciou nos anos 70, final dos anos 70, né? Então, mesmo antes de eu já estar vivo, digamos, já estava vivendo aquele clube lá, que é essa energia muito bacana que tem lá. Né? Muito legal, muito bom, muito bom. Ô, Alfeu, como presidente, tu passou já, evidentemente, por todas as áreas do clube, nesse momento muito dedicado ao cultural, aos eventos, né, ao social do clube, mas a tua experiência emprestada para todas as áreas do clube. Como é que pega para ti um movimento como esse? Botar gurizadinha, trazer para o clube e viver o esporte? Olha, Rodrigo, é uma grande alegria, uma satisfação. Eu sempre digo, falar em sociedade ginástica é sinônimo de esporte, né? A gente sempre ressalta, né, que é um clube social, cultural e esportivo, mas eu digo não, ele é esportivo, social e cultural, né? Porque, como o Fábio falou, né, essa gurizada de hoje às vezes está muito na tecnologia, muito no celular, muito no computador, e a gente sempre tem essa preocupação de trazer eles para o esporte, que eu sempre digo, criança que passa pelo esporte, seja que for do tênis, no bolão, na bocha, no punhobol, na natação, no vôlei, no basquete, ele se torna um cidadão de bem, melhor, com certeza ele vai aprender muitas coisas na vida, aprender a ganhar, perder, vai aceitar melhor a vida, vai entender melhor a vida. E acho que o esporte quase que salva o mundo, se não salva o mundo. Então, a gente está lá no clube, que nem que falasse, eu estou hoje na pasta social cultural, mas a gente está formatando lá um novo estatuto que, na verdade, vai ser um conselho de administração e todos vão fazer tudo, então. E eu sempre tive essa dedicação do esporte, isso está, acho que na veia, já desde lá de onde eu vim, do interior de Rolante, lá. Meu pai era técnico de futebol, foi presidente de clube, presidente de sociedade de canto, e eu sempre participei disso. Eu sempre digo, não existe mundo sem sociedade, né? Tem que ter essa interação, tem que trazer essa gurizada para o esporte, tem que ter esse convívio, né? É onde as pessoas, às vezes, se conhecem, né? Começam a se encontrar, tem um convívio, às vezes acaba até casando numa relação encontrada dentro de um clube, né? Então, a gente tem essa alegria de conduzir a sociedade ginástica sempre olhando com carinho muito para o esporte. Vocês trabalham como um colegiado, né? Sim. Apesar da presidência do presidente Jorge, que claro, tem muitas das coisas que ele quer ver acontecendo no clube, mas o Faeco, o Dr. Vinícius Bondan, vocês já são junto com o presidente Jorge? Sim, a verdade é uma comissão, e o presidente Jorge é sempre muito democrático, muito liberal, né? A gente sempre debate todas as ideias e é aprovado por consenso, porque a gente sempre quer o bem do clube, né? Então é uma questão de lógica. E o Vinícius hoje conduzindo como vice-administrativo, mas também como gestor neste momento, né? A gente tem feito um belo trabalho lá. A gente tem, perceptível, qualquer sócio hoje chega no clube, o clube tem mudado, a gente tem visto que a gente está tentando levar ele para uma posição melhor, e acho que voltar, que nem agora com o esporte, com esse projeto de tênis, né? Eu sempre digo, e voltar para um lugar que a sociedade ginástica daqui a um pouco nunca deveria de ter saído, né? Que é participar das competições, o gurizinho tá lá botando a medalha, né? Sentir essa emoção, e quem sabe amanhã depois a gente ter aí um Gustavo Kier, tem um João Fonseca, né? Esse é um objetivo realmente. Esse é o objetivo, é formar atletas de alta performance. Exatamente, a gente não quer que todos que passarem pelo tênis vão ter que ser grandes jogadores. Não, eu acho que fazendo esporte já é uma grande coisa, mas se surgir alguns destaques, com certeza nós vamos ficar muito felizes e vão ter o nosso apoio também, né? Como é que vocês pensam em formatar esse projeto para voltar com o tênis, com a aulinha de tênis na ginástica, com todo o gás, hein? Bom, fala, Rafa. Então, assim, falando do começo, né, e quando a gente, falando informalmente, eu e o Barriga, tempos atrás, né, a gente se encontrou e a gente trabalhava em outros locais, e a gente se encontrou para um dia conversando e perguntando como é que ia a aula de um e de outro, e a gente até comentou, assim, um dia nós temos que fazer um projeto junto, né, para trabalhar com crianças, né, porque eu tinha alguns grupos de crianças que já jogavam um tempo. O Barriga, desde sempre, né, já trabalha com crianças, e foi no ano passado que a gente começou a conversar, que o clube me chamou lá para conversar. O Barriga já estava trabalhando lá no clube, e aí juntamente com o Wagner, né,
que então falou, não, então vamos juntar, né, as forças dos dois para trazer os alunos que vocês têm e montar um novo projeto de tênis da escolinha da ginástica, né? E foi assim também, né, Rodrigo? Eu cheguei, eu fiquei um tempo fora, lembra que eu vim fazer uma matéria aqui, e quando eu cheguei fiquei meio assim impressionado de ficar 10 anos fora e cadê os meninos? Cara, me chateou muito. E aí eu disse, agora eu vou começar a correr, vou trabalhar com os pequenos, só os pequenos. Então, nós precisamos resgatar isso dentro da cidade. Dentro da cidade, e sempre foi não só para o tênis, mas também para os outros esportes. A ginástica sempre foi uma formadora. Eu sempre falo isso aí, não levando só para o tênis, mas a ginástica formou muitos jogadores. Então nós temos que trabalhar em cima disso. É muito importante. E o tênis tem que voltar a ter os interclubes, os estaduais, casa cheia, tudo isso aí é muito importante. Questão assim do clube estar abraçado, né, com as crianças, cara, todo mundo correndo, aquele campo movimentado, tudo isso aí é importante para a passagem deles assim. E também, daqui a pouco todos vão ter as suas escolhas, ou vai para um tênis universitário, juvenil, tentar o profissional, se não der vai para o universitário, volta executivo. Então isso é muito importante para o clube. O clube não pode, já tem 131, vai fazer 131 anos, tem que ficar 200, 300 anos com uma metodologia boa, com um negócio legal, que é muito importante, como a gente sempre viveu, né, isto. E vamos viver mais tempo ainda, né? A minha época de aulinha de tênis, eu lembro que a gente tinha torneio de interno, tinha torneio de... Tem medalha só de participação, porque evidentemente não ganhava muita coisa não, mas estava ali junto, né? Estava ali fazendo acontecer isso, claro. É um estímulo a mais, né? Nós temos assim hoje... Depois torneio de saque, né? Torneio de saque, pô, era legal, né? Todos sacava bem. Era legal porque tem muitos, agora na minha volta ali pro clube, daqui a pouquinho o cara fala, eu fiz aula com o Erion. Eu fiz aula com o fulano, eu fiz aula... Cara, muito legal. Com o Wilson Mate. Cara, então muita gente. Lembra a situação do Larry que eu falo? Tinha uma equipe de competição que era muita gente naquela época, como o Faeco, os irmãos do Faeco, a Rúbia, 6 vezes campeã brasileira, Ana Lúcia, a Ana... Paulinho Taixa. Aninha, Paulinho Taixa, que começou no Gente Miúda. Fernando Roese, tem muita gente, é muita gente. Então, depois parou, porque o Larry foi embora, e aí o pessoal foi para os outros clubes, e aí a ginástica deu uma estagnada. Então, agora temos que resgatar. Nós temos poucos jogadores, mas foi formando assim. Agora eu acho que tem que dar uma sobrevida, assim, para daqui 10 anos a gente dizer, estamos contentes. E nós temos mais o Ivan Clay, né? Não da ginástica, mas um atleta hamburguense, né? Que jogou muito na ginástica, evidentemente. E representou também, né? A ginástica também nos interclubes, né? Jogou os interclubes, né? Que era muito forte aqui, né? Então, isso é muito legal, né? Quando tu fala do esporte em queda, me parece que é uma situação não só de um clube e de outro, mas a gente vivia uma cena do esporte hamburguense muito mais pujante nos 80 e 90, né? Tá correta a minha avaliação? Tá. Certo. Acho que até a rivalidade entre os clubes, né? Aliança e ginástica, né? É muito forte. Eu sempre digo, acho que isso é a melhor coisa, é uma coisa sadia, né? Como o nosso Grenal lá. Acho que se tiver só um time, o cara não tem essa relação, né? Para saber se ele tá bem ou se ele não tá. Então, tu tem que medir a força, tu tem que testar contra os bons, né? E eu acho que, falando de ginástica, não é só de tênis, a ginástica tem 2 campeonatos interclubes de tênis, né? Um com o Eroni Scherer, né? Que é o pai do Faeco, que é o nosso vice-presidente de esportes, né? Mas é o primeiro, eu sempre cito também, né? Não podemos esquecer o primeiro campeonato da Liga de Vôlei, né? Com o Jorginho em 94, 8 campeonatos mundiais de punhobol. E no tênis sempre foi formador de atleta, né? Quantos passaram por ali, né? Que marcaram no ranking nacional o seu nome. Então, acho que a gente está fazendo uma retomada aí, em tempo ainda, e botar a ginástica nos quadros nacionais. Quantos esportes tem hoje o clube oferece com aula, com escolinha de preparação para habilitada? Vai lá, vai. Nação, natação, vôlei, basquete, handball, futsal, tênis, punhobol, judô. Escoteiro que está parado por hora, né? Atualmente são 9 esportes. Né?
São 14 departamentos Bolão e 9 tá fazendo esportivos. O bolão também, Bolão. bolão 10. Bocha, 11. 11. Então, E eu acho que é muito importante, né, Ginástica olímpica a Itamarã. integração dos departamentos, que eu acho que tem que acontecer daqui a pouco, né? Para a gente não se tornar concorrente, a gente tem que fazer o atleta, isso é muito importante. Mas esse encontro tem, né? Por exemplo, Tem. Festa Junina sempre foi. Sim. Todos Os departamentos. departamentos né? juntos sempre. Isso. usando ela, né? Sim. Acho que isso se mantém, né? Não, se mantém. Acho que o pessoal, Uhum. mesmo que cada esporte, eu sempre digo, a disputa sempre é dentro de quadra. Quando sai, que vai para o pátio, todo mundo é do mesmo, né? Não tem uma relação de amigos, de família, né? Isso a gente sempre procura preservar dentro do clube, porque eu acho que a família é que dá a base, né? Que é os pais ali torcendo pelo filho, e o filho crescendo, e o pai ali vibrando. E um dia o filho vai casar, vai ter filho, vai estar o neto lá, e também da mesma forma o pai vai estar lá vibrando pelo neto. Então, eu acho que essa sequência o clube proporciona para as famílias, né? E eu não sei falar que é um lugar bonito, agradável, né? Seguro. Seguro. Né? Nos dias de hoje, fundamental, né? É isso aí. A gente até comenta às vezes que pode deixar seu filho aqui que ele está mais seguro do que em casa, né? Porque lá no portão ele só entra, ele não vai sair se não tiver autorização de maior com ele. Então, pelo menos a gente tenta dar essa segurança, essa tranquilidade para as famílias que deixam os seus filhos, seus atletas lá para praticarem esporte lá no clube, né? Eu recebi o convite, fiz destaque na semana passada no Estação Hamburgo. Não conseguimos estar presentes lá no último sábado. Paralelo a isso também a feira da rosca, do mel e da nata em Voti, que nos levou bastante para lá. Mas vibrei muito com isso e fiz questão que a gente pudesse estar juntos aqui conversando sobre esse momento, né? Agradeci, já te agradeci, né, Fábio, pela distinção, por lembrar da gente, pelo convite. Essa bolinha eu não tirei daqui, mas ela vai junto das raquetes. A raquete tá meio empedrada, viu? Eu acho que preciso botar um novo arco, né? Ali, Botar umas uma cordas. corda nova. de repente, no mínimo, uma corda, né? Mas eu acho que tem que trocar geral, viu? Não sei. Não, a gente tem raquete Faz lá. tempo. A gente tem raquete à disposição, nós temos bastante raquetes assim para quem quer jogar e não tem raquete, não tem material, então dá para O que a gente aconteceu empresta. no último sábado lá, lançamento desse projeto? O evento foi muito legal, foi até uma surpresa para mim, para o Rafael, né, que é pro Rafinha, que a gente estava meio na expectativa, conseguimos uns parceiros para uniformizar o nosso time todo. Então foi uma coisa assim que a gente estava meio ocioso assim, na ansiedade daquela coisa. Ocioso, né, isso. E, cara, nós nos surpreendemos, né, Alfeu e Wagner, que foi uma coisa muito legal, que as crianças adoraram, jogaram, e fazia tempo que eu acho que não entrava com aquela energia tão boa. As crianças correndo, batendo bola com os pais dentro da quadra, corredores lotados, filmando, tirando foto. Fizemos o convite ao vice-prefeito, ao diretor de esportes, veio. Então, o Faeco, Alfeu, que foi outro representante, a Tânia Heller, que foi muito, o Vinícius Bondan, então foi muito legal ele sentir isso aí, dessa energia que a gente está querendo passar para eles e a tranquilidade para os meninos, que é muito importante dele. Eles curtiram e a gente saiu de lá, era tarde, eles estavam jogando ainda. Então isso é muito bom e eu quero ver aquelas quadras lotadas, com muita gente jogando. Como é que vai ser o desenvolvimento do projeto de agora em diante? Foi um marco inicial, né? Pontapé inicial. E agora? Exato. Então a gente deu o start agora em maio, né? E a gente está estruturando agora as turmas, né? De acordo com a idade, fazendo o nivelamento, né? Tem limite de idade? Nós começamos a partir dos 3 anos. Então 3. a gente tem turmas de 3 a 6 anos, que a gente chama das turmas do Play and Stay, né? Que é o método que a gente utiliza, com as raquetes pequenas, as bolinhas coloridas, né? Leva de fralda para quadra, praticamente. Praticamente. E é bem bacana, porque que nem a gente estava falando antes sobre os pais, né? A importância dos pais que muitas vezes estão no clube, ou às vezes que agora vem a gente nas redes sociais e que a gente deu esse start, que eles vêm nos procurar para trazer os filhos, né? Então, os pais fazem esse papel de levarem eles para lá, para estar dentro do clube, para estar fazendo esporte, para tirar um pouquinho eles da frente das telas, né? Para poder correr, brincar.
E a gente está tendo uma resposta muito boa, né? Porque essa é uma faixa etária que, logicamente, a gente vai trabalhar de forma muito lúdica, né? Mas eles já conseguem jogar, já conseguem bater, principalmente se divertem bastante, né? E então a gente tem essa primeira faixa de entrada dos 3 aos 6 anos. A partir dos 6 anos a gente trabalha com as escolinhas de tênis. E nós também temos as equipes, que aí a gente já trabalha com uma gurizada que já está jogando há mais tempo, que vai começar agora que nós estamos, né, uniformizados, que a gente está representando a ginástica, então que a gente tem uma, como é que eu posso dizer assim, que nós temos definimos uma imagem, né, para dar uma imagem para a nossa escola e para começar a participar dos torneios, então, primeiramente estaduais, e nessa etapa imagina participar dos primeiros torneios? Nós temos o primeiro torneio em junho, que provavelmente alguns já irão participar. Junho mais conhecido como agora. Agora, É exato. isso? É. Já vai ter gente defendendo a ginástica, então. Já vai ter, Já né? vai ter. Que vai ser em Caxias, Legal. o torneio, já vai ter alguns meninos jogando, né? E também essa coisa que a gente falou, que o Rafinha queria falar também, da questão da identidade, né? Isso aqui dá uma identidade, né? Então a gente quer chegar assim, não vamos chegar com muitos, mas nós vamos chegando devagarzinho. Filiando os meninos na federação, botando no torneio, vendo aqueles vermelhinhos de novo aparecer, daqui a pouco ganhando uma medalhinha, ganhando um troféu. Então a gente vai começar galgando devagarzinho, a passo, né? Então a gente vai devagar para conquistar de novo esse espaço aí, que eu vou te dizer que é rapidinho. Bacana. Passado junho, o que mais? A gente tem, na verdade, o calendário gaúcho, né? Ele tem torneios, todos os meses tem de 5 a 6 torneios, né? Então, provavelmente a gente... um dia, então. Nós vamos começar primeiramente com aqueles torneios que não são tão difíceis, assim dizendo, né? Porque o próprio circuito gaúcho, ele tem diferentes níveis de torneios, né? Então a gente vai começar com os torneios de entrada, que são torneios que, por exemplo, as crianças participam em grupos. Então, se perde, tem outro jogo, né? Os jogos são disputados em apenas um set. Então, eles são torneios acolhedores, assim, porque não às vezes eu me desloco para longe de casa, levo meus pais, fico em hotel e jogo um jogo e tô fora. Então, a gente vai buscar primeiramente, principalmente para aqueles que estão iniciando, levar para esses torneios que eles jogam em grupos, né? Para que eles possam, aos poucos, sentir o gostinho da competição e de uma forma saudável para eles, né? Como é que a escolinha se integra, por exemplo, a uma Copa Euronicher? Eu acho que com a Copa Euronicher, eu acho que pode, tem alguns meninos que podem, mas não sei se o regulamento da Euroni deixa jogar. Pode entrar com nossos executivos, né, que nós temos também, e a escolinha, eu acho que eles não aceitam, né, o regulamento da Euroni não aceita meninos, né, 14 ou 15 anos, não tenho certeza agora, mas eu acho que é isso, acho que não pode jogar. Eu acho que para nós aqui da região eu acho que deveriam deixar jogar. Eu acho que é muito importante eles terem esse contato com os jogos, e ainda mais em casa, né, próximo, né? Então eu acho que eles sentimento precisam. ginasticano também. Isso aí. Desperta esse sentimento de local, né? E esse trabalho do PlayStay, né? A ITF usa, né? Então que é muito importante. Traduz ITF. ITF, né? É a Federação Internacional de Tênis. E aí ela tem as bolas especiais, tamanhos das quadras menores, tudo demarcado com bolas diferentes. 3 anos. Tem 3 anos, bolinhas especiais, bolinhas maçã maiorzinha. Depois as outras categorias ela usa uma bolinha laranja, que se usa no beach também. E depois vem uma bola amarela com um ponto verde, com uma pressão menor. E tudo eles conseguem controlar. Então se troca muita bola, aprende a se jogar muito fácil hoje. O tênis, tu falou do beach agora, o tênis perdeu muita gente pro beach e pro pádel? Não. Todo mundo me pergunta isso, tá? Mas eu digo assim, ó, o derivado ele é muito bom para questão de saúde, mas ele entra num limite
Rafinha sabe da aula de beach, eu tenho curso de beach, mas não dou aula. Entra num limite e aí a pessoa vai procurar outra situação mais desafiadora dentro de si. Porque aquilo ali já passou. O Wagner é tenista. Pergunta para ele aí o que ele acha do tênis e o que ele acha do beach tênis. Então tem muitos desafios. Não. Vai levar como esporte, como paddle, como beach tênis. Hoje está muito forte. Nesse momento é uma febre. Muito bom. Ótimo. No momento de muito forte. De alta. De alta e outra questão também de saúde. Eu acho que é importante as pessoas estarem fazendo saúde, né? Acho que é muito importante. Tem paddle, tênis, squash e pickball agora também tem, que é uma febre também que vai começar daqui a pouquinho. Como é que é o pickball? Pickball é um esporte que surgiu nos Estados Unidos, numa quadra reduzida com uma bola de plástico com uma raquetinha parecida com a do beach, e a do paddle, a bola tu não pode pegar de vôlei, não pode pegar direto, ela tem que quicar, tu tem uma área, tem 5 milhões de adeptos nos Estados Unidos, já. Alfeu, quando tu fala do esporte como um eixo principal da ginástica, porque nasceu realmente um clube de ginástica, né? Primeiramente, o objetivo era nos reunir para fazer ginástica dentro do princípio do que a gente tinha lá atrás, né? Aliás, juntava 4 alemão, tinha pelo menos quatro clubes diferentes, exatamente, né? Era ginástica, era coral, era tiradores. A princípio eles não tinham nem local assim específico, eles se encontravam na casa de alguém, e daí começaram a idealizar, né? Arrumaram um espaço e começaram a construir um clube. Hoje se transformou nesse gigante. Foram chegando outros esportes logo. A princípio, normalmente eram originários da Alemanha, né? Um grupo de alemães, né? Inclusive eu tive agora, final do ano passado, a Argentina tem isso, o Chile tem isso, chama Sociedade Alemã. Aqui no Brasil até não tem tantas, mas Argentina e Chile são muitas. É Sociedade Alemã, né? Determinada como... E os esportes principais daí é bolão, é o tiro, é o punhobol, é o originário que veio da Alemanha, né? A ginástica, eles faziam muito também, né? E a ginástica aqui de Novo Hamburgo, que foi fundada dia 11 de julho de 1894, um dos primeiros também, tanto que a gente é muito forte, é o punhobol, né? Que foi introduzido, e a nossa gurizada, eu sempre digo, mas o punhobol são menos países. Eu digo, mas para tu ser campeão lá, tu tem que ser um Neymar, senão tu não ganha. Porque a Áustria, a Alemanha e a Suíça, os caras são muito bons. Então, e vem para cá e toma um pau da gente, ou nós vamos para lá e tomamos um pau da gente. Deles, isso aí. E por isso que nossos guris, né, estão jogando lá profissionalmente, né? Então, tem muitos fixados na Europa, na Suíça, na Áustria, na Alemanha, né, gurizada que foi para lá jogar e acabou fixando residência, construindo famílias lá, né, e não voltam mais e estão muito bem lá. E o professor Reck lá, que sempre fala, né, que se quiser viajar, vai para o Punhobol, é a maior agência de viagem de Novo Hamburgo, né? E graças a Deus, os nossos guris vão todos os anos, eles ficam 1 mês, 20 dias, 25 dias jogando os torneios na Europa, né? Fazendo o circuito lá na Áustria, na Alemanha e na Suíça. Isso também é o que dá para eles um pedigree melhor, qualifica eles, né? Prepara eles para os grandes enfrentamentos, e acho que isso elevou muito o nosso nível, né? E nos deu aí já 8 troféus mundial aí que a gente... Tá aí esses elementos no escudo da ginástica, né? As estrelas. Essas estrelinhas todas aí, né? 2 do tênis, né? 2 do tênis e 8 do punhobol. Todas do punhobol, né? Tu falou do Jorge Reck, me lembrei. É outra família ginasticana, né? O João Batista Reck no tênis até hoje. O Dr. João Batista deve estar com seus 80 anos. 81, 82, acho que é. 80. E firme no tênis. Joga, né? Todas as segundas-feiras, tem a quadra fixa dele lá. Já tem essa quadra há 40 anos, provavelmente. 40 anos, às 19 horas, João Batista com a raquete lá jogando o seu tênis. E é impossível não lembrar do Vitão, né? Nossa. 2 grandes ginasticanos, né? Vitor Nicolau Kerps. Tenista. E aí depois o Vitor Hugo Kerps, grande batedor, né? Trouxe alguns desses. E um grande gremistão, tá? Sabe disso, também. Né? O Vitão nadou, o Vitão jogou tênis, jogou vôlei, mas jogou muito punhobol. Jogou muito, morou fora também, jogou lá fora, jogou na Alemanha, né? Jogou na Suíça. Saudades. E era o nosso, viagem aí para o Chile, para a Argentina, para a Europa, todos perguntam pelo Vitão, todos.
marcou muito, né? Batia muito, né? Quando a gente fala dos movimentos da ginástica, nesse momento, por exemplo, de apropriação do esporte como seu elemento raiz, a ginástica sempre cresceu muito a partir do esporte, né? Sim. A sede onde hoje é a nossa sede social era uma sede que foi comprada exatamente para a expansão do clube para o esporte, né? Exatamente. Das quadras de tênis, do Rio Branco Tênis Clube, né? Isso. E do próprio punho, né? Precisava de um espaço grande para o punho-ball, e depois a construção das piscinas também, que a natação também é sempre muito forte lá no clube, sempre muito marcante, né? Nos nossos torneios gaúchos aí, regionais, a gente sempre bem ranqueado, né? E construir aquelas piscinas enormes lá. Eu sempre digo, outra pessoa que a gente cita sempre é o seu Vitor, né? O pai do Vitão. É um grande construtor daquele clube ali, né? E também apaixonado pelo esporte. E sempre digo, deixaram uma responsabilidade pra gente muito grande, viu? Porque é um clube grande e bem construído. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é manter aquilo lá tudo, né? Esse sentimento comunitário a gente vem perdendo, Alfio. Eu acho que junto com a prática do esporte e esse desafio de trazer a gurizada para jogar, o que, claro, gera cidadania diretamente, né? O sentimento associativo, de alguma forma, a gente também vai perdendo. Em homens como esse, Vitor Nicolau Kerr foi vice-prefeito no Hamburgo, foi um homem também da sua classe profissional, foi um cara enfronhado na sociedade. No clube também, participou de atletismo, fez várias práticas esportivas, né? Jogou punho-ball. A gente está perdendo esse sentimento de construirmos juntos uma sociedade melhor. A gente precisa recuperar isso. Pessoas como tinha na época, né? Pessoas abnegados, né? Que tiravam... Sim, porque nunca foi profissional a prática da direção clubística. Não, sempre, né? Voluntária. Sempre voluntária, né? E eles, né, construíram um clube também, assim, ó, eu sempre brinco, passando o chapéu, né, pedindo ajuda aqui, ajuda ali, patrocínios, né? Agora vamos lá fazer as piscinas. Isso aí. Caldeira para as piscinas. Senão o pessoal ia lá às 5 horas da manhã botar água quente lá, o pessoal treinar no inverno, né? Tá aí. E hoje o clube, a gente fez bastante melhoria. Cador, lembro dele fazendo isso lá nos anos 90. Ainda aquecida com lenha na época, né? Tanto que lá em Nova Hartz, na sede lá do Campestre, tem a casa de cinza lá, que era tanta cinza que o seu Weissheimer levou para lá e construiu a casa de cinza lá. E hoje a gente tem um aquecimento moderno ali no clube, né? Com bombas de calor, a gente compra energia limpa do Mercado Livre, né? Então isso aí são melhorias que a gente conseguiu grandes economias com isso, né? Que a piscina, ultimamente ela estava aquecida com o gás, mas o gás é um custo muito alto, né? Então a primeira atitude que a gente fez foi fazer essa mudança para as bombas de calor, que nos deu uma economia bem representativa. Feito agora, por essa gestão, pela tua gestão. Agora, em julho do ano passado a gente colocou as máquinas, começamos já a negociar em final de 23. Já no final do governo Martini. Exatamente. E daí início de 24, quando a gente assumiu, porque no último mandato do Martini, eu e o Jorge Dain, que é o nosso presidente hoje, nós já éramos vice do Martini, a gente já estava com esse projeto em andamento, como a energia limpa do Mercado Livre também, a gente já tinha, né, porque é um contrato que tem que ser assinado tanto tempo antes, né, e ele entrou em atividade em julho de 24, a gente assinou lá em meados de outubro de 23 a gente assinou, né, que a mudança para o Mercado Livre, aí tinha que esperar 6 meses, era para ter entrado ali em maio, junho, e entrou em julho de 24, que também nos deu uma grande economia na nossa conta de luz, né, que proporciona fazer essas melhorias todas, né, porque a gente estava se preparando para botar as placas fotovoltaicas, mas é um custo bem alto e o clube não estava estruturado ainda para isso, e optamos de primeira mão, assim, de aderir ao Mercado Livre. E hoje se mostra desnecessário, inclusive, qualquer outro tipo de investimento. Se não fosse fazer essas melhorias, eu vou dizer, seria bastante dramática a situação. Como é bem importante bem mais difícil do que é hoje. Puxa vida. Quero saber o que tem aí, dia 12 de julho, como é que vai ser esse baile, como é que as pessoas fazem para participar, de que forma podem comprar seu ingresso, quem quer patrocinar, né, Wagner? Importante isso, associar sua marca ao social, associar sua marca ao esporte. Na volta do intervalo, a gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças,
Tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. De volta com nossa Estação Hamburgo, uma bancada muito querida nessa sexta-feira para a gente conversar sobre Sociedade Ginástica Novo Hamburgo. 131 anos. Olha, tenho alguns aninhos lá junto e a minha alegria de poder fazer parte do nosso clube e a minha defesa de que as pessoas participem socialmente como associados, né? Assim como defendemos sempre que as pessoas participem do movimento como a nossa Sicredi, né? Juntos construindo comunidades melhores, nosso parceiro aqui na Vale TV, está aí o cooperativismo como um elemento crescente, com toda certeza, pela necessidade de construirmos coletivamente. Está aqui a nossa Sociedade Ginástica. E poderíamos estar falando, como na semana passada estava a presidente Gabriela Strebe, do nosso Atiradores, como não raro está com a gente aqui o seu Furi, do nosso clube social mais antigo em atividade do Brasil, lá, né? Nossa Sociedade Orfeu, que passa pelo desafio enorme de uma grande reforma no clube, como a Sociedade Ginástica São Leopoldo, como o nosso Atiradores de Novo Hamburgo, como os nossos clubes do Cantum, Instância. Falávamos hoje ainda, entrevistava a chefe Isabel Schux, que é a chefe do restaurante do 15 de novembro, de Campo Bom. Então, que patrimônio riquíssimo, cultural, artístico, social e esportivo, e conforme destaca o Orfeu, sobretudo esportivo, a gente tem aqui na nossa região. Então, a alegria de poder estar com os senhores aqui conversando sobre esse momento do clube, e agora com a chegada desse reforço de peso do Fábio e do Rafael, de juntos construírem a escolinha de tênis a milhões por lá. Ô Wagner, a gente estava conversando antes, tu tem uma história muito próxima com o clube também, né? Tem. Então, como tu falou, antes mesmo de nascer. É verdade. Eu, claro, fui criado lá dentro, né, junto com a minha irmã. Comecei a praticar o tênis, que é o projeto que a gente veio falar hoje, né? Eu comecei com 6 anos de idade e eu lembro do movimento, como era aquele clube. Aquele clube, ele pulsava de tanta gente que tinha lá dentro, era uma energia sensacional. E tanto que hoje mesmo estava conversando com um amigo, até um amigo mais velho, o senhor Manuel Soares, né? E ele falando da história dos filhos dele, do quão bom foi criar eles lá dentro. E eu respondi para ele, eu queria que todas as crianças tivessem o privilégio de ser criadas dentro da sociedade ginástica. Então, porque quem viveu aquilo sabe como é tu crescer dentro do esporte numa vida social ali que é extremamente saudável. Quantos anos tu tens hoje, Wagner? 38 para 39. Né? 38 para 39. Entre homens não tem problema de falar. Não tem problema. Isso, né? Não vamos constranger as meninas, evidentemente, né? Já sente falta dessa história, né? Com certeza. Mas toda vez que eu vou falar trazer uma família para dentro do clube, eu olho para aquela criança e eu lembro assim, essa vai ter a oportunidade de viver o que eu vivi. Isso é muito bacana. As pessoas que vão estar na escolinha, por exemplo, da Gente Miúda, vão poder fazer também a escolinha de tênis? Claro, isso quando a gente conversou no início, principalmente eu e o Barriga ali, era ter um horário específico para o Gente Miúda. Porque é ali que vai garimpar mais facilmente os atletas. Então eles já estão dentro do clube, eles já estão com a cultura de passar o dia ali. Então, automaticamente elas vão entrar para a equipe, vão ter esse benefício, né? Vão estar no Gente Miúda e vão poder praticar uma atividade Já está integrado? Não sabia disso, Barriga. É isso a partir do dia 1º de junho, né, que a gente combinou a gente começar a organizar ali a questão dos horários para as crianças fazer esse treinamento, que é muito importante, aquela coisa que a gente falou, para criar vida, para estar na quadra, para eles jogarem, para vir final de semana com os pais,
com as famílias, tá na quadra, raquete, no clube também, né? Que é uma passagem muito legal. A gente muda um projeto muito legal, né? Muito legal mesmo. Então, todo mundo que tá na Gente Miúda... Faz um tênis obrigatório gratuito. Obrigatório, tipo, compulsivo. Vamos. Você tem que fazer. Tá lá à disposição. Tá à disposição para quem queira. 40 crianças, 44 crianças, assim, não tem um... De que idade é essa faixa? Ali tem as crianças, nós acreditamos que eu acho que vai ser em média umas 27 a 28, porque tem crianças a partir de 1 ano de idade lá. Então a gente quer trabalhar as crianças a partir dos 3 anos e meio, 4 anos ali, para ver a altura, ver as coisinhas, como eles reagem, para a gente poder trabalhar com eles, com todos. Muito bem. Ô Wagner, como é que estão os preparativos para o nosso baile? O baile tá bem organizado, até o Alfeu faz parte da comissão, ele pode passar um pouco mais de informações, né, porque eu não me envolvo muito na parte da produção do baile, né, e sim na parte de buscar os parceiros, né, que sem os parceiros não tem como o baile acontecer. O baile é caríssimo, né? É caríssimo, para realizar ele, muita qualidade, né. Sabe bem, tu está sempre presente. Baita festa, né? É muito bom, então isso a gente precisa desse apoio para poder fazer acontecer, né? E poder entregar aquilo que é da grandeza do clube, né? Porque a gente não pode simplesmente fazer um baile e não entregar o que é o que o clube merece e o associado merece, né? Ou o não sócio que venha a ser convidado por um sócio para fazer parte, ou quer simplesmente participar do evento. Comida, bebida, tudo gratuito, 100% dentro do custo do ingresso, né? Exatamente. Vive a noite inteira, madrugada dentro, raiado o dia, com música boa, de boa qualidade, tudo dentro daquele custo lá, né? Que mal paga o buffet e o serviço, a gente sabe disso. Então, nessa cidade tem muitos parceiros assinando junto o projeto, né? Já pode dizer algum parceiro que esteja junto? A gente tem o Sicredi. Sempre Sicredi, né? O Master, né? A gente tem também o Hotel Soares, tem... Falava do Soares agora, né? Então... Eu mesmo estava falando com ele sobre isso. Boa, então, deixa eu pensar agora mais. A Unimed. A Unimed também sinalizou positivamente, acredito que vai ser um parceiro. Bacana. É que é um momento que tu tem ali um público muito qualificado, com high ticket, evidentemente, né? A gente sabe que não, infelizmente, não é para todo mundo estar participando, né? Tem um custo elevado para estar lá, para viver aquela noite mesmo, né? Então, evidentemente, qualquer marca gostaria de associar a sua grife ao clube. Na verdade, a gente tem, desde o patrocinador Master, tem a Cota Veículos, Cota Moto, patrocínio, só apoio. Então, assim, tem várias faixas, né? Não é só um mega investimento da empresa. A empresa quiser fazer parte, ela entra em contato comigo. Ela vai olhar onde encaixa o caixa. Exatamente. Ela vai ver onde vai usufruir dos benefícios de estar patrocinando o evento. Vai estar fazendo parte junto, né? Que é isso que importa, né? O que tu conta da comissão organizadora para nós, Alfeu? Estamos aqui para falar de tênis, mas evidentemente não podemos não falar dos 131 anos de ginástica. É um dos principais eventos do clube, né? Aniversário da nossa querida Sociedade Ginástica. Disputadíssimo há centenas de anos já. Isso aí, são 131 anos de história, né? Muito bonita. E vai acontecer o nosso baile dia 12 de julho, né? Um sábado. E como o Rodrigo falou, é all inclusive, né? Tudo é paga, compra o ingresso, é jantar, é bebida, é espumante, é vinho. E esse ano a gente vai tentar elevar o nível do baile com qualidade nos vinhos, nos espumantes, como a gente sempre procura fazer. O buffet que a gente contratou, ele dá sequência depois, o jantar, a sobremesa, e a noite toda vai ter lá um café, uma sopinha, um lanchinho, né? Então se a festa for até as 4, 5 da manhã, vai ter comes e bebes à disposição dos nossos queridos frequentadores que participarão do baile. E esse ano a gente está inovando, fizemos uma parceria com o Bora, né? Os ingressos já estão à venda, o pessoal compra pelo Bora e o sócio compra lá na secretaria do clube. Então a gente está dando essa oportunidade porque facilita, eu acho, para as pessoas, né? Comodidade, hoje pega o celular, acessa lá o aplicativo do Bora e já garante o seu ingresso para o baile lá. Quanto o ingresso para associados? O sócio é R$500 o sócio. Casal.
e 600 o casal não sócio. Sempre dando uma diferenciada importante aí para quem é associado, né? Normalmente, aliás, a diferença é ainda maior entre quem é associado e quem não é. Isso. Para outros eventos, para outros projetos. Neste, como o custo do evento é muito grande, a diferença é um pouquinho menor. Sim. Mas mesmo assim, sempre diferenciando, sempre destacando. Isso. Sempre valorizando o associado. Né? Isso aí. E como ele é um produto, né? Ele não é um serviço, a gente sempre procura valorizar. Isso é uma metodologia que veio até o Jorge. A gente sempre procurou fazer isso na ginástica, né? De diferenciar com 50%. E nessa gestão do presidente Jorge, eles nós vamos botar isso como regra. Só que como o baile ele é um produto, ele não é um serviço, tu não tem como repassar 50%. Claro, porque, claro. E ao valor que está sendo vendido ao sócio, é para cobrir só o valor do buffet, né? E a gente tem toda a despesa de decoração. O seu Írio. Disparado, né? Melhor banqueteiro, um dos melhores do Rio Grande do Sul. Né? Ele é um dos top 5 aí do estado. Com né? toda certeza. Uma noite inesquecível. Isso aí. Atrações musicais, claro, já sempre. Sim, já está definido também. Quando é que começa a botar para rua essas atrações aí? Já deve ter lançado essa semana, já junto com o convite, já a atração, o cardápio, já tudo. Já está no site lá da ginástica, no Face, no Insta da ginástica. Já está no site. A primeira atração vai ser o Jazz Cinnamon e depois entra o Lê Araújo, né? DJ, o show dele daí. Puxa vida. Dando sequência aos grandes bailes, né? Isso aí. A gente tinha aqui, tava falando ainda da Grinaldo Raiol recentemente, né? Quantos bailes e sempre a ginástica à frente do seu tempo, inovando em relação ao que estava oferecendo para o seu público, né? Então vocês continuam à frente, enxergando os movimentos que o mercado, que o mundo faz. Exatamente. As voltas que o mundo dá. Muito bem, senhores. Vamos falar um pouquinho, só convidando as pessoas que queiram, de alguma forma, ou estarem associados, trazendo seus filhos para o clube. Tem que estar associado para levar as crianças? Não precisa ser sócio, né? Tem um valor diferenciado também, mas um valor bem justo para a gente poder trazer bastante meninos, bastante crianças para a prática do tênis, prática do esporte. E com vários horários alternativos, de manhã, à tarde, tem alguns horários assim bem próximo também ao final do dia, para o pai poder trazer a criança depois do contraturno, dessas coisinhas que eles têm aí. Então tem bastante horários. Tem aula de manhã também, né? Aula de manhã. Sábado de manhã também. Sábado de manhã também pode ter a disponibilidade de algum horário. Tem aula para as pessoas mais velhas também? Também tem. Também tem tranquilo para todos. Olha só, estão uns 30 e tantos, assim, meio envergonhado, meio tímido. Não, só ir lá, o time. E não ir lá jogar. É só ir lá, o time é bom, é rapidinho para se aprender a jogar. E todos que nos procurarem, se quiserem fazer um treino experimental, pode ser criança, pode ser pré-adolescente, adolescente, adulto, pode ir lá e vai fazer um treino experimental para ver se gosta e também conhecer o clube. Bacana. É uma forma de captação para o clube também, né? Sempre. Porque de certa forma o esporte leva muito a família toda daí, né? Sim. A viver, a integrar o clube. Né? E não raro vai descobrir outros esportes também, né? Porque que ele fique no tênis. Não, vamos ficar no tênis. O tênis, ele é fascinante. Mas vai pro tênis, depois dá um banho de piscina ali, tá tudo certo, vai comer Começa uma batatinha o verão, frita lá no bar. Isso não mudou, isso aí como era 50 anos atrás, 30 anos atrás, continua. Tá no quintal de casa. Tá no quintal em casa, tá em casa, tá em casa, tá no quintal, né? Tá lá o menino bem tranquilo. Inclusive a gente tem alguns alunos que participam de outros esportes lá do clube, né? Que estão lá dentro, estão jogando punhobol, estão jogando tênis, estão jogando vôlei, praticam a natação, né? Então é bacana isso. E até é importante também que os nossos alunos de tênis, eles saem da quadra, eles percebem a dedicação, a entrega de crianças dos outros esportes também, né? Outro dia a gente estava sendo lá do clube, estava chovendo, né? E a gente tem a disponibilidade das quadras cobertas para aulas, né? Então é uma questão muito importante da nossa estrutura lá do clube, né? Que a gente tem aula sempre, independente do tempo. E lá na rua tava a criançada do punhobol, estavam jogando punhobol lá na chuva, né? Então, o tenista, a gente é exigente, né? A gente sabe como são as crianças, e eles saindo de lá e vendo, né,
questão poliesportiva, que é o clube, né? Eles acabam aprendendo também com outros esportes e vendo outras realidades, né? Que eu acredito que isso é muito importante para que eles desenvolvam essa garra, essa gana de também estar vendo que o clube participa de diversas competições de outros esportes. E eu comecei a jogar pool exatamente assim, saindo da aulinha de tênis e o pessoal lá na chuva. Eu vi um filme agora, tu narrando isso, foi exatamente o que aconteceu Eu comigo posso dizer lá. que eu também, Rodrigo. É massa isso, né? Porque é o esporte que cresce na chuva ali, né? verdade. E o tênis tu já não joga assim, na chuva, né? E o punhobol, quando é coberta, não joga. E o punhobol muda muito, né? Do campo seco pro campo molhado. Vai. Tu lembra o Senna na pista molhada, né? E o punhobol da ginástica, ele é muito bom. A bola vira assim, Nossa. aquele campo vira um sabão e a bola voa, né? Eu vi um filme na minha frente agora nesse momento. Senhores, adorei conversar com vocês, evidentemente, muito a se falar sempre quando se fala de uma tradição como essa, mas bom demais saber o que vocês estão preparando aí para levar adiante essa tradição. Pedir um ponto final de cada um e que vocês façam, deixa o convite, pode deixar o convite, depois eu mando o boleto para ti lá, Rafinha. Tá Fica à bom, vontade tá aí. bom. Obrigado pela tua presença, seja sempre muito bem-vindo. Rafael Stoffel Dalry, teu ponto final. Muito obrigado, então, Rodrigo. Obrigado de novo pela oportunidade. E aí a gente queria convidar, então, o pessoal que acesse a nossa página do Instagram, né? O nosso Instagram, ele é Ensina e Dalry, Academia de Tênis. E também o pessoal interessado pode procurar diretamente a Secretaria Esportiva do clube, que aí a gente também tem as meninas que estão lá sempre respondendo, né? Muitas vezes a gente está na quadra, mas também no nosso WhatsApp, que está lá no nosso Instagram. Então, acredito que é isso aí. Agora é trazer o pessoal lá para o clube para conhecer o tênis, né? A gente trabalha com as aulas experimentais, então o pessoal pode levar os filhos lá para fazer uma aula que certamente eles vão gostar bastante e vão se vincular a esse baita esporte aí que é o tênis. Obrigado. Fábio Ensina, obrigado pela presença. Teu ponto final. Grande abraço, meu amigo Benhur Pereira. Meu pai era um grande fã da tua mãe, dona Marlene Ensina também, sabe Muito dessa bom. história, né? Então, bom demais estar contigo Muito também. muito bom mesmo. Bons momentos, boas passagens, né? Que as pessoas nos deixam. Diz assim, ó, chegou ao clube, se não consegue o contato, chega na portaria e só pergunta, ó, eu vim fazer uma aula experimental com barriga. Eles vão saber indicar onde é que eu estou nas quadras. Tem isso? Pode Tem ser isso, tem isso. É? Claro, tem. Nós criamos isso aí, que é muito importante para o conhecimento das crianças, né? Criança, adulto, sentir como é o esporte, porque às vezes eles vão para o esporte, daí chegam uma outra forma, não gostam. Mas eu vou te dizer assim, ó, eu acho que de todo tempo só um voltou. Mas ele voltou para casa, deu 2, 3 dias, ele disse, não, eu vou fazer tênis. Então todo mundo fica, isso é muito importante, é muito legal. E tá na ginástica que meu clube de coração, formado ali desde criança, muitas brincadeiras, o clube muito legal, e agora nós vamos competir, vamos começar a entrar com tênis com força total, junto com a diretoria, junto com toda a diretoria, com todo mundo, né? Esse clube maravilhoso aí. Muito bem. Presidente Alfeu, obrigado pela presença, sempre uma honra te ter junto com a gente, sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV, a tua Vale TV, teu ponto final. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade, mais uma vez, né, de estar aqui, agradecer a todos os telespectadores da Vale TV e lembrar que hoje a gente está aqui falando do tênis na ginástica, mas o clube, ele tem, como todos já falaram, né, tem todos os outros departamentos esportivos, né, a criança pode tanto jogar tênis, pode nadar, pode jogar punhobol, handebol, tem a quadra society, né, tem tantas oportunidades lá, bolão, que é o esporte inclusive do nosso presidente, né. Então, e lembrando também que agora dia 12 de julho, né, vai ter o nosso grande baile, então todos convidados aqui da região de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha, Sapiranga, Campo Bom, São Leopoldo, Porto Alegre, Canoas, né, que venham. Com certeza é uma noite memorável, é uma noite diferente, viu? A gente procura sempre fazer um baile legal, bacana, um baile de nível, né? Baile de casais, que hoje é muita balada, muita festa, né? Então as pessoas querem às vezes aquele encontro, né? Tranquilo, sentar na mesa, curtir uma boa música, né? É uma noite memorável. Então dia 12 de julho é o nosso baile,
E a nossa querida Sociedade Ginástica que está aí para receber toda a comunidade, aí tanto para prestigiar nossos eventos esportivos, vai ter São João daqui a uns dias também, né? E os nossos departamentos esportivos lá que estão à disposição, né? Se quiser, como o Barriga falou, pode ir lá fazer uma aula experimental, tanto no tênis como nos outros esportes também, tem as peneiras, tem... Porque a criança, às vezes, né, a gente brinca que está lá só na tecnologia e esquece um pouco da parte física, né? Da parte mental de gastar um pouco das calorias aí também. Então, obrigado mais uma vez. Falando dessa caloria, olhou para mim, Barriga. Não entendi essa parte, presidente. Presidente, sempre presidente, né? É muito importante também ver esse apoio que está dando para esse projeto, para a forma como a gente engaja todo o clube em torno de um objetivo comum. Muito legal. Wagner Conrad, obrigado pela presença. Até o ponto final. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Foi muito bacana poder falar um pouco sobre os movimentos que a gente está fazendo dentro do clube, né? Espero também que o que foi falado aqui atraia as pessoas para ter essa oportunidade de viver o que é uma vida dentro de um clube, né? Seja ela esportiva ou social, cultural, é muito importante, né? Então, pode ser um apoiador do baile, né? Ou um associado. Importante ir lá, poder conhecer e viver esse momento. Muito bem, agradecendo essa bancada maravilhosa nessa sexta-feira, deixando um grande abraço ao nosso presidente Jorge Lendo Daim, presidente da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, e também o diretor da JG Serviços, que nesse domingo, dia 1º, completa 26 anos de história. Parabéns, Jorge Daim, pelo teu protagonismo, por tudo que tu realiza, tanto nos teus negócios quanto dessa forma associativa junto de toda a nossa comunidade. Parabéns e muito obrigado por ser a pessoa comprometida que tu és com a nossa comunidade. Agradecendo aqui na técnica ao Maurício, Luiz Felipe, mas sobretudo o carinho da tua audiência e um convite, continua com a programação da nossa Vale TV. Eu te espero na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas ao vivo com vocês. Até lá!